Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Hoje trazemos aí mais uma videoaula com o tema Função Adaptativa da Depressão no Processo Evolutivo. Essa videoaula foi baseada em um artigo científico em que são levantadas aí, várias hipóteses referentes à possibilidade da depressão ter alguma função adaptativa ao longo da evolução humana. Pessoal, em um período pré-linguagem, quando ainda não existia a linguagem falada, a nossa comunicação ocorria por meio de gestos e expressões faciais. O cérebro humano, por meio da seleção natural, desenvolveu um display facial, uma interface entre o cérebro e o mundo, com a função de comunicar nossos estados afetivos. E, atualmente, a psicologia tem grande interesse em compreender os mecanismos evolutivos das emoções. Em particular, a psicologia evolutiva busca interpretar o comportamento humano como produto de mecanismos psicológicos selecionados ao longo da evolução humana. Ou seja, ser interpretada no contexto da seleção natural, onde certas características psicológicas e comportamentais foram moldadas para melhorar a adaptação e sobrevivência da espécie. Então, há características psicológicas fundamentais e que são comuns a todos os humanos. Dentro do entendimento da real ocorrência de uma adaptabilidade de uma característica psicológica, devemos observar, primeiro, a natureza universal. Apesar das variações culturais e individuais, existem certos traços psicológicos básicos que são compartilhados por todos os seres humanos. E, em segundo lugar, a preeminência de mecanismos psicológicos em que processos mentais como emoções, cognições, motivações desempenham um papel fundamental na determinação dos comportamentos humanos. E esses mecanismos podem incluir aspectos como a busca por segurança, a necessidade de pertencimento, a capacidade de aprendizado, entre outros fatores psicológicos que moldam nossas ações. Bom, e antes de entrarmos nas hipóteses adaptativas da depressão, precisamos entender o que é depressão. Então, a depressão é considerada uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alterações do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, bem como a distúrbios do sono e do apetite. Segundo o site do Ministério da Saúde brasileiro, é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com estudos epidemiológicos, a prevalência quer dizer a medida utilizada em epidemiologia para medir a extensão de uma doença dentro de uma população em um certo momento. Então, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Segundo a OMS, a prevalência da depressão na rede de atenção primária de saúde é de 10,4%, isoladamente ou associada a um transtorno físico. Bom, e a depressão, ela tem causas genéticas, bioquímicas e também de eventos externos, Bom, em relação às causas genéticas, estudos com famílias de gêmeos que foram adotados indicam a existência de um componente genético forte, Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver depressão. As causas bioquímicas, nós temos evidência de deficiência de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores. São eles como a noradrenalina, serotonina, dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono, do humor, E em relação a eventos vitais,
né, serão eventos estressantes, né, que podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Né. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Ocupa primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida, 11,9%. A época comum de aparecimento é o final da terceira década da vida, mas pode começar em qualquer idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% nas mulheres e 12% para os homens. E no caso aí, o fato de ser maior nas mulheres é devido ao ciclo menstrual, né? Vamos ver agora os sintomas da depressão. Humor depressivo, sensação de tristeza, autodesvalorização, sentimento de culpa, capacidade de sentir prazer ou alegria, tudo perde sentido, fazem avaliação negativa do mundo e do futuro, percebe as dificuldades como intransponíveis. Os pensamentos suicidas também estão presentes, né? Esses pensamentos variam desde o desejo de estar morto até planos detalhados de se matar. Retardo motor, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, né? Que acarreta, né, em lentidão do pensamento, falta de concentração, falta de memória, de iniciativa, né? Bom, insônia ou sonolência. A insônia geralmente é intermediária ou terminal. A sonolência está associada à depressão chamada atípica. Apetite diminuído, podendo ocorrer em algumas formas de depressão, aumento do apetite, com maior interesse por carboidratos e doces, né? Redução do interesse sexual, dores e sintomas físicos difusos, como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese. Essas informações foram extraídas do site do Ministério da Saúde, tá? Bom, e agora levantamos aqui o grande questionamento referente ao assunto dessa videoaula. Seria a depressão um produto de mecanismos psicológicos selecionados ao longo da evolução humana? Bom, sabemos que emoções negativas, né, como medo, raiva, nojo, tristeza, né? Sabemos que no caso do medo, da raiva, por exemplo, são consideradas adaptativas, porque preparam organismos para lutar ou fugir. No entanto, apesar de ser amplamente sentida por indivíduos de todas as idades, ainda há uma lacuna na compreensão da tristeza, né? Bom, pessoal, então essa videoaula ela teve como base o artigo científico de Tavares, Lima e Tokumaro, intitulado Teorias Evolucionistas da Depressão, Panorama e Perspectivas. Foi uma publicação do ano de 2021, tá? Então vamos lá. Pressupostos para a compreensão do ser humano segundo a psicologia evolutiva. Existe uma natureza universal com preeminência dos mecanismos psicológicos sobre os comportamentos. Os mecanismos psicológicos são adaptações moldadas pela seleção natural. A estrutura evoluída da mente humana é adequada para o modo de vida de caçadores-coletores. Continuando, a depressão, se tiver função evolutiva, foi um comportamento adaptado ao ambiente de adaptabilidade evolutiva, a AE. Para ter valor adaptativo, a depressão precisaria ter contribuído para a resolução de problemas de sobrevivência e reprodução dos indivíduos, que a apresentaram no ambiente de adaptabilidade evolutiva. A depressão nem sempre é adaptativo nas condições modernas, né? Então a gente tem que ter sempre consciência que foi uma adaptação que surgiu dentro de um contexto primitivo, de um contexto de um ambiente, né, como o artigo diz aí, como o artigo traz, que é ambiente de adaptabilidade evolutiva. Bom, e quais seriam as principais hipóteses
referentes à função adaptativa da depressão. Nós teríamos 4 principais: hipótese da competição social, hipótese da barganha social, hipótese da navegação social, hipótese da ruminação analítica. É claro que aqui não estão sendo demonstradas todas as hipóteses que existem referentes ao tema, tá? Seriam as principais que os autores do artigo conseguiram levantar. Bom, então vamos ver aí a hipótese da competição social, né? Essa hipótese parte de uma visão etológica, ou seja, considerando o comportamento animal no ser humano, né? Bom, nesta abordagem é postulado que o estado depressivo evoluiu em relação à competição social como uma estratégia inconsciente ao indivíduo que o leva a aceitar a derrota. Ou seja, a capacidade de se deprimir teria evoluído como um mecanismo para inibir conflitos. Então, o gatilho para a depressão seria a percepção da impossibilidade de vencer o conflito. A seleção natural favoreceu aqueles que tinham a capacidade de se tornar depressivos, já que apresentaram maiores chances de sobrevivência em relação àqueles que não tinham essa capacidade, pois continuar insistindo no conflito poderia levar à morte ou ferimentos graves. E aí, uma característica chave, a anedonia, que quer dizer a perda de interesse ou a redução do valor atribuído às atividades que eram importantes para o indivíduo, né? Até mesmo, podemos dizer, as atividades prazerosas, favoreceria a diminuição do conflito na medida em que estaria reduzido o valor atribuído ao recurso pelo qual estaria ocorrendo a competição. A diminuição do potencial de retenção de recursos seria percebida como redução da autoestima, levando à forma aguda da depressão, enquanto que a manutenção do baixo potencial de conservação de recursos levaria à forma crônica. E olha só que interessante. Em estudo com roedores, a depressão parece advir da perda de posição social e de recursos. No entanto, não se descarta a hipótese de que a retirada de recursos por longo prazo possa levar indivíduos subordinados e dominantes à depressão crônica. Ou seja, a questão fundamental parece ser a perda de um recurso-chave, e não apenas na subordinação. Bom, a próxima hipótese aí é a hipótese da barganha social. Nesse caso, a depressão pode ser uma estratégia com função de barganha para obrigar que outros membros do grupo forneçam assistência ao deprimido. Partindo da depressão pós-parto como modelo, Hagen afirma que as mães que detectam a falta de apoio paterno ou social podem induzir maior investimento do parceiro por meio da depressão. Então, pessoal, a depressão seria acionada, quando os indivíduos percebem que estão sofrendo custos que podem ser aliviados pela ação dos outros membros do grupo. Em ambientes sociais, expressões de tristeza, desânimo, podem mobilizar recursos emocionais e materiais de outros membros do grupo, fortalecendo os laços sociais e promovendo a cooperação. E aí, dentro dessa hipótese, nós temos aí dados empíricos, Então, a hipótese foi testada a partir de dados de autorrelato de 240 mães e pais com um novo filho. Os resultados demonstraram que os níveis elevados de depressão pós-parto em um dos cônjuges levaram a um maior investimento em educação dos filhos, relatada pelo outro cônjuge, Então levou a um aumento aí de investimento em educação, proporcional, ao nível da depressão demonstrado aí pelo parceiro. Em outro estudo de longo prazo conduzido por Silva,
revelou que a percepção de suporte social reduzido por parte das mães, especialmente vindo do pai do bebê, estava associada a uma maior intensidade de sintomas depressivos no período pós-parto. Além disso, houve um aumento no apoio social proveniente do parceiro. Bom, a hipótese agora é a da navegação social. Então, a depressão desempenha duas funções principais dentro dessa hipótese: resolver problemas sociais complexos e angariar apoio social de parceiros próximos. Então, na perspectiva de Watson e Andrews, a anedonia pode ser compreendida como uma estratégia adaptativa que leva o depressivo a desinvestir energia no ambiente para poupá-la. A energia seria então redirecionada para os problemas relacionados à depressão, por duas vias: da ruminação e do apoio social. Então, a depressão seria um mecanismo de defesa relacionado ao contexto no qual apresentou função adaptativa, sendo evocada pelo contexto e aí resolvida. Então, nesse caso aí, a depressão surge para resolver uma situação, um problema, e depois ela desaparece. Então, porém, a depressão crônica e recorrente depõe contra essa suposta função, As taxas de recorrência podem atingir 50% entre 3 e 4 anos e 85% na década seguinte ao episódio depressivo. Bom, e aí, para fortalecer essa hipótese, seriam necessários estudos empíricos, que identificassem a relação entre conteúdo dos pensamentos ruminativos e os problemas sociais específicos que originaram a depressão. Bom, e aí agora a quarta hipótese, que é a hipótese da ruminação analítica. Andrews e Thompson propuseram a hipótese da ruminação analítica, onde a depressão seria um mecanismo de resposta ao estresse, tendo a ruminação o papel de resolver problemas analiticamente difíceis. A ruminação ocorre primeiro sobre as causas, o que por sua vez promoveria a ruminação para a solução de problemas. Com a resolução do problema, os sintomas da depressão desapareceriam. Os sintomas da depressão forçam os indivíduos a reduzirem a busca de outras metas e focarem a energia e a atenção para analisar e resolver o problema desencadeador da depressão. E, embora a ruminação em excesso possa ser prejudicial, em certas circunstâncias, ela pode levar a insights, e estratégias para lidar com desafios. E a adaptação também a circunstâncias adversas. Bom, agora algumas limitações dessa hipótese. Não há definição do que é um problema analiticamente difícil. Não há provas que a ruminação que ocorre durante a depressão seja voltada sempre para a busca de soluções para os problemas. Pode ser que sejam pensamentos divagantes. Os altos custos gerados ao deprimido, e nem todos os deprimidos apresentam ruminação. Barbic, Durisco e Andrews desenvolveram uma escala para testar a hipótese da ruminação analítica, denominada Analytical Rumination Questionnaire, em dois contextos culturais diferentes, Canadá e República Tcheca. Os resultados confirmaram correlação entre ruminação e análise causal e de resolução de problemas durante a depressão, dando suporte à hipótese da ruminação analítica como função da depressão. E é costume, pessoal, que algumas terapias busquem modificar os pensamentos ruminativos dos deprimidos, considerando a ruminação um aspecto a ser suprimido, um aspecto negativo. Mas, caso a ruminação seja um fator primordial na depressão, a mesma deveria ser explorada, e não suprimida durante o processo terapêutico. Bom, vamos ver agora algumas das principais críticas às hipóteses apresentadas. Então, as críticas contrárias. Então, estudos
indicaram que o componente genético do fenótipo da depressão apresenta uma possível variabilidade genética, fato que não corrobora a hipótese adaptativa da depressão. Então, o fato de ter vários genes, né, vai contra a ideia de ser algo selecionado durante processo de seleção natural, né? Falta evidências empíricas de que a depressão consiga realmente angariar apoio social que promova alterações cognitivas necessárias para a resolução de problemas, né? Com exceção da hipótese da barganha social, como a gente já comentou, né? Recorrência, comprometimento cognitivo e prejuízo nas relações sociais. Bom, e as hipóteses favoráveis? Pode-se alegar que nem todas as características adaptativas geram efeitos positivos no ambiente moderno. Uma adaptação biológica não implica necessariamente em saúde, conforto ou felicidade, né? Por exemplo, a dor física, né, causada pela náusea, né, pelo enjoo, são exemplos de adaptações projetadas para proteger de danos, né? Apesar de não ser uma experiência agradável. De acordo com Hagen, um argumento favorável à hipótese da depressão adaptativa é que as adaptações evolutivas são universais em uma espécie. A depressão é um problema de saúde pública mundial que atinge milhões de pessoas. Bom, agora que nós já vimos aí as principais hipóteses da depressão com valor adaptativo, vamos ver aí hipóteses que não consideram, né, uma função adaptativa para a depressão ao longo da evolução, né? Então nós temos aí duas hipóteses: diferenças individuais e da desregulação. A das diferenças individuais diz que, né, as causas seriam que existe uma distribuição de reatividade ideal dos sistemas de afetos na população. Estar no limite superior dessa distribuição leva à vulnerabilidade. A definição é uma desregulação que aparece em indivíduos vulneráveis. O autor aí dessa abordagem é Netley, 2004. Então, na abordagem das diferenças individuais, é feita uma tentativa de responder por que alguns indivíduos deprimem enquanto outros não, né? Aqui também, né, os afetos são adaptações comuns à espécie humana. A função adaptativa, né, do humor teria então a função de integrar, né, informações do ambiente a uma situação atual do organismo, a fim de ajustar suas decisões sobre investimento comportamental. E aí a evolução produziu, né, uma distribuição populacional contínua de reatividade afetiva, ou seja, o que é essa reatividade afetiva? É a sensibilidade, né, aos estímulos internos e externos dos indivíduos que modulam, né, o estado de humor. Então, as diferenças de reatividade afetiva teriam sido selecionadas dada a diversidade de ambientes de adaptabilidade evolutiva, né? E aí os indivíduos vulneráveis à depressão estariam, então, num limite, né, superior da distribuição populacional, como a gente leu aí, né? Bom, e a outra hipótese é da desregulação, né? A causa seriam eventos graves de vida. A definição é uma desregulação dos afetos. O autor é Ness, 2000. Então, pessoal, nessa hipótese da depressão como desregulação, a depressão apareceria como uma desregulação de mecanismos de afetos selecionados ao longo da evolução. No caso, a tristeza e o humor deprimido. Então, os mecanismos subjacentes, né, à depressão são considerados adaptativos, mas não a depressão em si, né? Então, o humor deprimido levaria à inibição de certos comportamentos sob condições desfavoráveis, né, evitar o desperdício de energia, por exemplo. E aí, pessoal, é interessante notar que nessa hipótese, os diferentes sintomas da depressão seriam ocasionados, né, numa desregulação a partir de situações externas diferentes, né?
Então, por exemplo, a culpa, a ruminação, a fadiga, né, o pessimismo, serão resultantes de esforços fracassados. Já o choro, a tristeza, necessidade de apoio social seriam consequências de perdas sociais. Bom, pessoal, então agora vamos para as considerações finais, né? Que numa abordagem evolucionista, a realização de mudanças no ambiente pode diminuir o sofrimento e a vulnerabilidade à depressão. Então, realizar mudanças no ambiente, pensando que a depressão pode ter surgido dentro de um ambiente de adaptabilidade evolutiva, né? Um contexto primitivo, e pensar hoje o que pode ser feito, né? Pensando o que condicionou aí essa resposta depressiva, né? E aí mudar o ambiente para que possa facilitar a recuperação de uma pessoa que esteja em tratamento, né? Então a depressão só pode ser compreendida ao ser considerar os mecanismos neurais em interação com o contexto amplo da evolução humana em processo de desenvolvimento, comportamento e enculturação. Tal abordagem permite lidar melhor com essa condição. Atualmente, trabalhos psicoterapêuticos com deprimidos a partir de uma perspectiva evolucionista têm sido realizados e escalas que testam as previsões das hipóteses evolucionistas têm sido desenvolvidas. Então, no futuro aí a gente provavelmente, né, aliás, com certeza, né, teremos aí trabalhos que vão demonstrar aí resultado aí dessas escalas que estão sendo aplicadas, né? Então, os benefícios de emoções negativas estiveram tradicionalmente relacionados à capacidade de adaptação a situações de risco. Porém, estudos mais recentes têm encontrado correlação de emoções negativas com a melhoria da memória, a redução de erros, de julgamentos, a promoção de comportamentos sociais mais eficazes, né? Então, pessoal, já tem alguns indícios aí, a partir de estudos, né, de que as emoções negativas têm também papéis importantes aí, né, dentro da relação do ser humano com o mundo e com os outros, né? Então, por exemplo, tem experimentos aí que mostraram que o bom humor aumenta a assertividade e o egoísmo, né? Enquanto que o humor negativo desencadeia respostas mais pessimistas e cautelosas, sensíveis às demandas externas, que pode ter implicações importantes nos comportamentos de conflitos interpessoais, né? Decisões de organizações e outras situações em que decisões de pessoas podem ter consequências para as outras, né? Bom, e existem ainda outros trabalhos que trazem as seguintes indicações, né? A de que o pensamento deprimido, né, a tristeza, condiciona um pensamento assim mais indutivo, detalhado, pode melhorar a lembrança de itens, objetos específicos, tá? O humor negativo ainda poderia propiciar, né, a criação menor de falsas memórias, tá? O humor positivo ele cria mais memórias falsas, tá, das situações. Poderia ocasionar menos erros de julgamento, processamento mais acomodatício e sistemático, menos propenso a aceitar expressões faciais como genuínas, menos preconceito, pode ocasionar também respostas mais pessimistas e cautelosas, sensíveis às demandas externas, o que seria interessante, né, para sanar aí os conflitos interpessoais. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Essas aí são as nossas referências, né, dos principais artigos que nós usamos para fazer essa videoaula. Espero que tenham gostado. Deixem o like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho. Até a próxima, se Deus quiser.